Então, entre escolhas e capacidades, conhecimento, descrever a fatores, hábitos relacionados à atividade física também. E vamos embarcar nessas instituições ligado à história, ligado ao campo brasileiro, ligado às diretrizes que possam nos colocar maneiras importantes, ligado ao parecer pessoal, ligado também à história que vem a destacar história ligado às experiências biológicas que vem relacionar a fisiologia humana, os campos experimentais, experimental biológico, experimental sociológico, psicológico, experimental, e esses campos análogos nos colocam a capacidade de definir o treinamento entre condições que ligam o que? Essas maneiras que venham padronizar. Mas movimento é vida. Se movimento é vida, ação é pensamento. Se a ação é pensamento, é uma capacidade que você tem. Uma ação é uma capacidade que o ser humano tem. Mesmo que seja mínima para alguns, é grande para os outros. Vai depender do grau de conhecimento. Às vezes você pode ter uma dificuldade, as pessoas podem olhar e falar, meu Deus, vou dizer, desculpa. Nossa, e se nós olharmos o diagnóstico, vamos analisar o quê? Que é um grau de quê? De grande complexidade está fazendo, mas está se destacando. É lógico que tem um leigo, tem as questões ligas, pode colocar. Não quero colocar que ninguém aqui tem um senso comum, mas você vê uma pessoa movimentando, é vida. Então essas escolhas ligadas ao movimento é vida. Então, como eu falei, nascer, o que é vida? É nascer e morrer. Você nasce. O que é vida? É um espaço que você vai ter, nascer, um espaço, depois morre. O que é vida? Então, é um espaço, vamos juntar agora o tempo e morre. Então, vamos juntar mais a questão. Então, o que é vida? É espaço, é tempo, é escolhas, são estações, que eu usei o termo estagiárias, não são estagiárias não, estagiárias, usando o termo de esse metabolismo histórico de Aristóteles, que nos faz exercitar a pensarmos. Exercitar é uma ação de explicar. Que eu vou exercitar, eu vou tentar refletir, me autoavaliar, e essa maneira diferencial de eu estar exercitando e tendo essa ação do pensamento é algo diferencial nessa organização global, que significa coordenação motora. Coordenação motora tem várias coordenações. Quando eu falo coordenação ampla, global, eu já vou destacar, eu posso colocar a palavra motricidade nessas adaptações. Pois bem, não. Hoje nós olhamos que há necessidades ainda de estudos e pesquisas respiratórias que vêm nos colocar fôlegos ligados à própria teoria entre essas exigências. Ok? Então, em partida, a participação ligada à atividade física, a participação ligada a esses órgãos públicos e privados, educação, vírgula, cultura e sociedade. Ok? Aí, entre aspas, gênero, vírgula, mídia e sociedade. Ok? Vamos lá. Aí lembramos de alguns autores que eu falei aqui, Riso, aí eu falo da Pascoal, aí outros, e outros. Então, falamos de questões importantes que venham a ter uma maneira que venha a ter uma ação, e é pensamento que vai determinar fatores que possam ser benéficos ou arriscados. Então, há um hábito, há um relacionamento, há um hábito, há um ambiente, há um hábito, há uma interação ligado a esse diálogo que é individual e coletivo. E se há esse diálogo, é lógico que vai expor colesterol, vai expor HDL, vai expor o LDL, triglicerídeos, hipertensão, outros fatores. Então, a atividade humana está ligada a essas instituições que eu coloquei entre maneiras experimentais que são colocadas em destaque. Ok? Então, vamos lá. Para não sairmos aqui, parece que nós saímos do assunto.
Mas se nós buscarmos a falar sobre o esporte, American College of Sport de Medicina está entre os princípios que já hoje há tabus relacionados aos termos que entra as problemáticas de estudos que venham ter particularidade entre disciplinas ou uma maneira que venha ter essa para ciência relacionada à educação física ligada à categoria, ou seja, embora não vou colocar resíduo, colocar a educação física como ciência social, né? Aí fica um tipo de resíduo, mas as ciências sociais elas nos colocam de maneira individual, lugar um gesto motor que venha ter condições mencionadas cardiorrespiratórias que relacionam o movimento. E o próprio movimento nos coloca uma ciência que nós não temos. Ok? Então, quando eu estava falando agora há pouco sobre o que aconteceu comigo, é lógico que nós colocamos algumas recordações que eu estava falando, né, sobre esse assunto. Na parte occipital, estudamos sobre a parte do ósseo, que relaciona o occipital, a parte da percepção, a visão. Às vezes a pessoa colocou ali para eu não estacionar. Ou seja, a região que foi ali, o impacto na região, né, o atrito que houve ali, um objeto, uma ripa, ou seja, então, nos coloca fatores para refletir nesse campo ósseo, occipital, ótos. Lembra que eu coloquei o ótos ali? Ótos, é lógico que ficou um campo ambíguo, né? Várias especialidades, modalidades ligadas a clínicas e também relacionado também a uma questão de audição e percepção. Se eu tenho uma audição boa, eu vou ter uma percepção periférica que eu posso deslocar para o local ou o objeto que eu esteja. Pode vir uma aula hoje, acordei pela manhã, tive que fazer, e que eu estava muito bom. Mas isso nos coloca fatores que venham a ter o que? A coletividade entre chute, o soco, a embaixadinha, né? Embaixadinha foi só um. Ou seja, a embaixadinha nós temos que ter aquele equilíbrio, tocando, brincando. Alguns falam embaixadinha, mas a embaixadinha é aquela que você vai batendo bem com equilíbrio, bem com tônus muscular. Tônus muscular que eu falo é que equilíbrio de força. É lógico que uma criança de 3, 4 anos, ela vai bater na bola, vai cair. Mas você já vai tendo esse ritmo, esse equilíbrio, essa grama, essa grama histórica que nós temos, vamos usar a grama do campo, uma grama de futebol americano, uma grama de futebol, ou seja, nos coloca fatores. É lógico que o futebol americano vê o que aconteceu comigo, eles pegam com pesquisas, vão analisar, porque tem pessoas de outros países que eu falo que a própria maneira de se analisar aqui a pesquisa ela é muito internacional, que vai refletir lá. É lógico que coloca outros autores, mas coloca uma referência ligada à cultura e esse pan americano, esse pan de corridas teóricas, né? Ou seja, esses campos que posso colocar o que não falar retalho não, mas é uma farofa na época que nós íamos para a praia, fazíamos aquela farofa, aquela teoria, né, culturalista, que todo mundo, né, vai com a família, mas diante dessa teoria culturalista, na prática culturalista em conflitos, porque não quer pegar a carne maior, a galinha, a coxa, então nos coloca emanências de cultura, a cultura corporal e o indivíduo pela cultura. O indivíduo pela cultura porque você teve a experiência comportamental. O experimento comportamental que eu estou falando aqui. O experimento comportamental é, ao meu ver, minha colocação. Experimento, aí você vai falando. Então, os experimentos que nós falamos, ligado a essas questões, o método experimento comparativo. Então, vamos fazer comparação com a sua classe. Não quero dizer que você é melhor. Ou seja, a minoria, como eu coloquei, nação, segundo o Carlos Buzola, nação é nascedouro, nação é uma criança. Nação, ou seja, pode ser você, porque nós somos também uma criança dentro de nós. Temos uma criança ainda que brinca, vai se divertir, lembra de recordações da nossa infância. Você possa fazer diferença ainda. Então isso nos coloca construções ligadas ao campo exegético, hierético, dogmático, apático e empático.